Olá, você que acompanha o nosso canal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas que você esteja sendo abençoado por Deus e que nós consigamos trazer para você que é uma reflexão, uma rápida palavrinha com alguma coisa que vai fazer um impacto positivo na tua vida. Nessa noite, eu queria compartilhar com vocês uma pequena história. Certa vez, dizem que um carpinteiro, já muito experiente, já cansado, ele decidiu que era o momento de se aposentar. Então ele vai até o dono da empresa para a qual ele trabalhava e ele disse o seguinte: eu vou me aposentar e não vou mais trabalhar aqui. Então aquele homem disse o seguinte: ok, você é um bom funcionário, mas eu entendo que você quer parar, mas eu vou te dar mais uma última missão. Um último desafio, um último projeto, que você construa mais uma casa. E aquele homem topou o desafio, mas percebeu-se que ele não estava mais tão motivado como antes. Ele não estava muito mais animado, mais empolgado em trabalhar da mesma forma que fazia. E ele deixou um pouco a desejar naquela obra. Ele já não trabalhou mais com afinco, já não se atentou tanto aos detalhes como ele fazia antigamente. Ele não usou os materiais de boa qualidade como ele costumava fazer. Mas mesmo assim, ele acabou a obra, ele acabou aquele projeto. E então aquele dono daquela empresa foi ali inspecionar a obra, ver como é que tinha ficado a casa. E assim que inspecionou aquela casa, ele pegou a chave e, para a surpresa daquele carpinteiro, ele disse: toma, essa chave é para você, essa é a tua casa, é o meu presente de despedida para você. Imagine ali a surpresa misturado ali com um pouquinho de decepção daquele homem, porque ele não sabia que aquela casa que ele estava construindo seria a sua própria casa. Imagino eu que ele teria tido um desejo muito melhor de fazer com melhor qualidade se ele soubesse que aquela casa que ele estava construindo seria a sua própria casa. Sabe, na nossa vida também é assim. Muitas vezes a gente acaba perdendo foco ao longo da vida, a gente acaba perdendo de alguma forma um pouco ali do vigor, um pouco da força, e o ânimo ele parece que não é mais o mesmo. Com o tempo a gente parece que vai perdendo um pouquinho da energia que antes a gente possuía, e isso não deve ser uma constante na nossa vida. A gente não deve achar que isso é normal, que não há exceções e que realmente a pessoa com o tempo vai perdendo as suas forças. E eu queria trazer para você nessa noite, nesse momento, para você ter uma rápida reflexão sobre um personagem bíblico que me chama muito a atenção pela sua postura constante. O seu nome era Caleb. Para quem não conhece, Caleb, ele começou a sua trajetória na Bíblia. Nós vemos ele aparecer na primeira vez lá no livro de Números, no capítulo 13. E diz o texto que ele foi um dos 12 espias escolhidos para poder ir ver como era uma terra distante a qual aquele povo de Israel estava indo. Então podemos dizer que Caleb foi uma espécie de espião. Ele tinha ali claramente uma missão de ir até aquela terra, ver como era o produto, como eram os frutos daquela terra e também como eram os seus habitantes. E a história vai nos relatar que aqueles homens eram 12 no total, um de cada tribo de Israel. E Caleb era o representante da tribo de Judá. E ao voltar, aqueles homens falaram o seguinte: realmente a terra é boa, realmente a terra é próspera, realmente a terra é muito, muito fértil. Porém, os seus habitantes são fortes, os seus habitantes são grandes, os seus habitantes são poderosos e nós não temos chance contra eles. E então, naquele momento, por causa daquelas 10 pessoas que disseram isto, o povo se desesperou. Mas no meio daquelas espias, 2, Caleb e Josué, disseram: não, vamos seguir em frente, porque Deus é conosco, vamos conquistar aquela terra, nós temos força em Deus e seremos vitoriosos. Porém, eram 10 que estavam dizendo que não teriam chance. E então, por causa daquelas 10 pessoas, o que aconteceu é que o povo desanimou, o povo murmurou, o povo chorou, o povo queria voltar atrás. E Deus, o próprio Deus, se decepcionou tanto com aquele povo que ele deu uma ordem dizendo: dessa geração, todo mundo que for acima de 20 anos, ninguém vai entrar na terra prometida, com exceção de Caleb e de Josué.
porque eles perseveravam e creram em mim. Acontece que não falamos mais nada de Caleb na Bíblia, até chegar em Josué no capítulo 14. Nesse momento da história, já se passaram 45 anos. Caleb já estava nesse momento com 85 anos e eles haviam chegado à Terra Prometida e realmente daquela geração, apenas Caleb e Josué não haviam morrido. Então, ele chega para Josué e diz o seguinte: meu irmão, lembra que há 45 anos atrás houve uma promessa da parte de Deus que, como eu acreditei, eu teria direito a uma herança, aquela terra que eu pisei? Pois bem, eu mantive a minha fé, eu mantive a minha esperança, eu mantive o meu vigor e eu quero essa terra por herança. É um projeto de Deus na minha vida, é uma promessa de Deus na minha vida. Eu não perdi a fé, eu não perdi o vigor e digo mais, serei eu quem irei conquistar. Eu tenho a mesma força e o mesmo vigor que eu tinha há tantos anos atrás. E isso me chama muito a atenção, porque você pode pensar comigo, Caleb já era um homem de 85 anos, já idoso, já velho, um soldado que havia lutado tantas batalhas, um homem tão experimentado na vida. Ele poderia falar simplesmente o seguinte: olha, eu já lutei tanto, eu já batalhei tanto, eu tenho algo por direito, eu posso nesse momento estar como que aposentando, eu poderia escolher uma terra ali na beira do mar, um lugar tranquilo para já chegar e descansar. Mas ele disse: não, o que eu quero é lutar. O que eu quero é guerrear, o que eu quero é mostrar que eu ainda tenho força e na terra que eu pisei é lá que eu vou herdar. Então Josué, vendo aquela força, vendo aquela certeza daquele homem, lhe deu aquela terra por herança. E Caleb foi, conquistou, expulsou aqueles gigantes que moravam naquele lugar e tomou por herança aquela terra. E eu queria compartilhar rapidamente 5 lições com vocês que isto me ensinou e que pode ser útil na sua vida também. Primeira coisa, nunca deixe o tempo apagar a promessa de Deus na sua vida. Sim, o tempo é o instrumento que Deus usa para nos moldar e nos aperfeiçoar. E muitas coisas que acontecem na nossa vida é para nos preparar para que possamos estar aptos a assumir um compromisso maior no dia em que Deus nos vê capacitados. O tempo vai nos trazer maturidade. E quem não aprendeu com as lições da vida nunca vai ter capacidade de liderar, de influenciar, de ser alguém com maiores responsabilidades. O tempo ele passou para Caleb apenas fisicamente, porém ele não esqueceu de quem ele era, ele não esqueceu da promessa de Deus, ele não esqueceu do poder de Deus, ele lembrava de tudo que Deus havia dito para ele. E ele viu sua família morrer, seus amigos morrer, a sua geração morrer. Ele viu tantas pessoas morrerem sem alcançar a promessa. Porém ele disse: eu tenho a promessa, eu vou alcançar a promessa, porque Deus é quem me prometeu. O tempo não apagou na sua memória a promessa de Deus. Segunda coisa, nunca permita que o tempo envelheça o espírito jovem que há em você. A gente pode perceber que fisicamente ele estava, sim, já velho, porém o seu espírito ainda era como um de um jovem. Ele ainda era sonhador, ele ainda tinha planos, ele ainda tinha desejo de sonhar e de conquistar ainda algo na sua vida. Isso nos fala a respeito de nós nunca desanimarmos, de nós nunca perdermos a chama que há em nós, do desejo de fazer algo para Deus, do desejo de sonhar algo de diferente, de acreditar que Deus pode fazer algo de diferente, de conquistar coisas melhores, não somente aqui na terra, mas também no céu. Muitas pessoas talvez podem pensar o seguinte: eu já fiz muito para Deus, minha obra já acabou, eu já não tenho mais nada a fazer. Mas nunca, nunca permita que se envelheça em ti o teu espírito, porque o Espírito Santo que Deus nos deu, ele é sempre o mesmo, e o seu vigor, ele vai renovar as tuas forças a cada dia, basta você crer. Outro ponto importante de Caleb é: nunca perca a tua força para guerrear. Ele disse o seguinte: já se passou o tempo, porém eu ainda tenho força, eu não vou parar, porque no campo de batalha a regra é clara: quem para
morre. O inimigo nunca vai ter pena de um soldado adversário que está ali cansado, que está ali fragilizado. Se o inimigo perceber essa brecha, ele vai chegar e vai matar o seu rival, porque é assim que funciona o campo de batalha. E se você um dia se diz soldado de Deus, se você um dia lutou contra as obras das trevas, se você um dia falou que Deus é o único poderoso, é o único Deus, saiba que você de alguma forma adquiriu inimigos no reino espiritual. E a partir do momento que você que se diz cristão perde a sua força e para de guerrear, você pode ter certeza que o contragolpe do inimigo vem forte, vem poderoso. Ele vem para atacar e vem para destruir e não vai ter pena. Então Caleb era enfático e dizia o seguinte: eu ainda tenho força, eu tenho garra, eu tenho vontade de conquistar, eu nunca vou parar de lutar. Isso é uma lição que fica para nós também. Quarto ponto, importante também, Caleb reconhecia seus limites. Ele dizia o seguinte: eu ainda tenho capacidade, está lá em Josué no capítulo 14, versículo 11, de entrar. O que diz entrar? É ir avante, é permanecer, é continuar conquistando novas coisas. Ele dizia o seguinte: eu ainda tenho aquela capacidade, assim como há 40 anos atrás que eu entrei naquela terra, eu espiei e voltei, eu ainda tenho aquela força para poder entrar, explorar novos territórios, explorar novas coisas, fazer algo diferente. Eu ainda tenho essa capacidade. Muitas pessoas na vida não são assim. As pessoas não entram, as pessoas não participam, as pessoas ficam empurrando alguém para ir na sua frente, porém elas não tomam as decisões. As pessoas ficam com medo de muitas vezes dar a cara a tapa, de se arriscar. Mas se Paulo nos disse uma coisa muito séria, é que quando a pessoa começa a entrar nessa batalha, a pessoa entrou no reino como um soldado, a partir desse momento nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a dificuldade, nem as tribulações, nada disso pode nos impedir de avançar, porque independente do que vier a acontecer, quem está conosco é maior, é mais forte que é Deus. Na nossa vida, nós nunca podemos ficar apenas como espectador. Se Deus está contigo, se você tem esse ânimo ainda, entre, faça, haja, realize. Deus dará a vitória para aquele que persevera. Porém, a quinta lição, a última que queremos falar nessa noite, também é importante, porque diz o seguinte: ninguém é ilimitado, ninguém é forte toda a vida, ninguém vai permanecer para sempre. Se tem uma coisa que a gente deve sempre tomar por princípio, é que não adianta levar tão a sério a vida, porque afinal de contas ninguém vai sair vivo dela. Então vai chegar um dia em que as forças não serão mais a mesma, em que por mais que a pessoa pode até ter um desejo de fazer algo, não terá mais condições, e esse é o momento de sair de cena. E o próprio Caleb havia dito isto, que ele sabia a hora de entrar e a hora também de sair. Infelizmente, ninguém permanecerá para sempre no alto, ninguém permanecerá para sempre na frente de batalha. Haverá um momento em que eu, que você, teremos que sair de cena. E temos que saber a hora certa de sair, saber o momento certo de sair de cena, para que outros possam continuar a obra, assim como aconteceu com Josué sucedendo a Moisés. Mas o problema é que muitas pessoas não sabem a hora certa de fazer isso. E muitas pessoas elas perdem a força, muitas pessoas elas continuam tentando, porém não têm mais a capacidade. Muitas pessoas acabam destruindo a sua vida espiritual, muitas pessoas acabam destruindo a vida da sua família, muitas pessoas acabam destruindo a força espiritual da igreja porque não sabe liderar. Então, quando isso acontecer, a pessoa tem que ter a maturidade espiritual de saber: chegou o meu momento, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, assim como Paulo falou. Então, temos que ter essa maturidade de nunca perder a força, de nunca perder o vigor. Enquanto houver em nós força, continuar. Porque que é visto que chegou o momento em que Deus diz: ok, pode parar, até aqui você já fez a sua obra, então é a hora de sair de cena, mas nunca parar de orar. No mínimo, orar sempre. No mínimo, usar a sua experiência. No mínimo, usar de alguma forma para contribuir, mesmo que não seja na frente. E que nós possamos ficar com essa rápida reflexão. O que estamos construindo? O que nós estamos planejando? O que
que Deus tem feito na nossa vida. Há muito a se fazer. Deus conta comigo, Deus conta contigo. E se você gostou dessa palavra, se você achou interessante, compartilhe, se inscreva nesse canal, curta, comente, dê a sua opinião para que a gente continue produzindo esse conteúdo e aquilo que porventura tenha faltado, que o Espírito Santo ele complete no seu coração e que abençoe sempre a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus. Obrigado, amém e tchau.